Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Avalon. Só que antes da gente entrar no assunto principal, eu quero mandar um abraço e um agradecimento muito especial aqui de alma para alguns membros novos do canal aqui que estão auxiliando a gente aqui no nosso trabalho. Espero falar o nome de vocês corretamente. Caso eu me equivoque, eu peço sinceramente perdão. Fui uma criança que as professoras sempre falavam meu nome errado ou sobrenome e eu ficava, putz, que saco. Então eu sei como é isso, então peço perdão verdadeiro. Então vamos lá. Cristina Alves Brondi, um grande abraço do tamanho do sol para vocês. Carla Kuhn, Fábio Henrique, Viva Yoga, Vanilton Almeida, Ana Lúcia Silva Vargas de Souza Rombach, Maria Cristina Pacheco Oliveira. Eu sempre fico receoso quando eu vou falar o sobrenome da pessoa, porque às vezes eu nunca sei o que vem e o medo de errar, de falar errado, né? Maria Cristina Pacheco Oliveira, Carlos Antônio, Rodrigo Cupelli, Aricele Moraes, Pedro Dalbianco, Fabi Mendonça, Naninha Santos, Ivan Ribeiro, tem mais aqui, Salina Luz, bem-vinda novamente, Cláudia Luz, Felipe Henrique, Kátia Marques, Lilian Miguel, Paulo Sérgio de Oliveira Freitas, Raíssa Queiroz. Raíssa é o nome da minha irmã gêmea, tenho uma irmã gêmea. Flávio Calisto, Lúcio Dantas, Nelson Conceição Rodrigues, Josiana Reis, Thelma Bueno, Mônica Magalhães, Viviane Goebel, Ana Maria Almeida Jorge, Ana Rita Araújo, Rafael Cabral, Marcele Renata Lima, Patrícia F. de Freitas, Cristina Valverde, Marcelo Lima Domingues, Vilneide Arantes, Serralheria Nossa Senhora de Fátima, Clariane Garcia, Luciano V. Teodoro, Stanislava Pacula, Sofia Botafogo, Cláudia Mota e Ana Jacovats. Gente, um grande abraço para vocês, com muita alegria, do tamanho do sol, e minha gratidão de verdade, solar, por essa sensibilidade e generosidade de vocês. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre... Dá para ver? Acho que dá, né? Acho que... Opa, fizeram uma maçãzinha aqui. Falando em maçã, a gente vai falar de Avalon, tem tudo a ver. Avalon. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar... ou você já assistiu As Brumas de Avalon. Se não assistiu, assista, que vale muito a pena. Ou já leu, que é melhor ainda. E a autora tem uma série de outros livros que, por sorte, uma vez eu achei toda a coleção num brechó. Brechó não, num sebo. Num sebo. E tudo baratíssimo, assim, 5, 10 reais os livros. Eu comprei a coleção inteira. E isso foi bem recentemente, aliás, essa surpresa, antes da pandemia. E, enfim, Avalon, né? Essa ilha mítica e mistura coisas espirituais com mitologia e com fantasia. O que é Avalon? Esse lugar misterioso, espiritual, né? Enfim, a gente tem as referências da mitologia, tem as referências dos filmes, dos livros, e eu vou trazer aqui uma referência que é a referência que o Espírito Nolando traz nessa psicografia, publicada por nosso intermédio, que é o Eco dos Druidas. Então, o Espírito Nolando, ele tece aqui tem um capítulo em que ele fala de uma forma mais pormenorizada acerca do lance de Avalon, situando um pouco a gente através de referências e tal, falando da inspiração espiritual por trás do mito, o que pode ser verdade, o que não pode ser verdade. Lembrando que isso também é do ponto de vista dele, ele dá algumas referências, mas é sempre bom a gente analisar as informações. Eu não gosto desse fanatismo e dessa fé cega de um espírito falou, vamos acreditar em tudo que ele fala. Não, eu respeito a opinião dele, confio, mas
Quando são dados que não tem como a gente ter uma verificação muito precisa, a gente deixa aquela aba ali aberta, minimizada, esperando que a gente obtenha mais informações para fazer ter um panorama mais completo. Enfim, vamos parar de falar difícil, vamos chegar em Avalon. De onde vem esse lance de Avalon, né? Avalon, ou também como é conhecido em latim como Insula Avalonis. Dá para vocês lerem? Cara, eu juro que minha letra tá muito mais bonita de frente, que essa câmera de lado assim parece que tá bem zoada. Mas vamos nessa. Insula Avalonis em latim, também tem o nome Inis Avalon em galês. Galês, não gaélico. Galês é do país de Gales, tá? Não confundir com gaulês, tá? Apesar de ter relação ali também com a questão do povo celta, enfim. Galês, também conhecido como Welsh, tá? Em galês. E tem uma coisa, aqui já traz uma dica, né? Essa palavra no galês moderno significa maçã, árvore de maçã. E muito se relaciona Avalon como a Ilha das Maçãs, onde as maçãs crescem. E a gente vai falar um pouco sobre esse significado das maçãs, mas já, guarda essa informação. Antes, vamos entender como que isso surgiu na história. Isso surgiu a primeira vez do jeito que a gente conhece, tá? Desse nome, Insula Avalonis e tal, no ano de 1136, com um sujeito chamado Geoffrey eu sou péssimo para essa pronúncia, tá? Monmouth. Acho que se pronuncia assim. Eu sempre tentei pronunciar direito. Eu lembro que na faculdade, o meu TCC da faculdade foi sobre o Mago Merlin. Na verdade, eu me formei como educador, faculdade de educação lá na Unicamp, e aí no tema a gente foi fazer sobre didática transpessoal. Didática transpessoal, que é uma forma de olhar a pedagogia, né? Uma outra visão de ser humano por trás da educação. Você considera holisticamente, de uma forma sinérgica e global, o desenvolvimento do estudante, não só entuchar a informação a nível intelectual para que aquela pessoa ser formada um bom técnico, se encher de informação, vomitar tudo numa prova e achar que é isso a educação. Isso é informação, é instrução, mas não é educação. E aí a gente pegou um paralelo com a história do rei Arthur e do mago Merlin. Porque simbolicamente, simbolicamente não, né? E até arquetipicamente, é bem profundo, o mago Merlin é quem educa o rei Arthur para ele virar rei. Então é o símbolo da sabedoria que orienta aquele ou aquela que vão lidar, influenciar o novo mundo. Merlin trazia uma preparação para Arthur para que ele conseguisse lidar com os desafios daquele mundo. Enfim, a gente fez todo um paralelo, acho que até se por colocar no Google deve ter lá o trabalho. Espero, que já faz bastante tempo, espero que eu não tenha escrito nada que eu me arrependa, mas eu acho que tá legal, a banca gostou. Mas enfim, eu me deparei com esse sujeito. Por quê? Em 1136, ele num livro chamado The History of the Kings of Britain, ele fala a primeira vez sobre essa ilha mítica. Só que em 1150, ele escreve um outro livro, que foi um livro que eu tive que analisar, que é o Vita Merlini. Que aí traz a questão do rei Arthur. Ih, não apareceu, né? Rei Arthur, as questões envolvendo o mago Merlin, Vita
Merlini. E aí a gente pegou a maioria das versões da lenda arturiana e comparamos e fizemos um paralelo para estudar didática e trazer os conceitos. Foi uma coisa bem legal de fazer. Mas enfim, nesse Vita Merlini, dá para ver? Ele vai falar de Avalon, chamando de Insula Pomorum. Tá? Aqui relacionado também à árvore frutífera, que volta na história da maçã. Tá? E a gente vai então entender um pouco desse lance da maçã. Finge que isso é uma maçã. Muito bem. O que tem pra gente ver do lance da maçã? Qual que é o simbolismo? Lembrando que nessas histórias a gente tem muito símbolo. A maçã, quando a gente vai para o Ogan, que é o alfabeto secreto dos druidas, baseado nas árvores, a gente tem este símbolo aqui, que é a letra, entre aspas, correspondente à maçã. Isso tudo para a gente entender um pouco do significado por trás, o que eles querem dizer. Muito bem, dentro dos estudos ogâmicos, e aí existem várias versões, várias abordagens, a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas cada uma dessas letras ou desses símbolos traz... por que vem de uma árvore? Porque os druidas, eles estudavam muito o significado, as especificidades e as especialidades de cada árvore. Tanto materialmente falando, quanto energeticamente, quanto espiritualmente. Eles entendem que toda a natureza é um templo vivo. Os druidas eram e são sacerdotes da natureza, muito ligados à mãe natureza. E eles entendem ou buscam decifrar essa sabedoria silenciosa das florestas, dos rios, dos mares. E dentro desse estudo, eles descobriram características relacionadas a cada uma dessas árvores. Tanto que tem, para quem acompanha há mais tempo o canal aqui, a minha companheira, ela trabalha com uma coisa chamada mapa ogâmico. O que é o mapa ogâmico? É como se fosse um mapa astral, entre todas as aspas, dessa vertente mais druídica, que ao invés de analisar o céu, né, as estrelas, os astros que influenciam o nosso mapa natal, a ideia druídica é que a Terra também influencia. Então você tem a influência que vem do céu, mas tem a parte que é do aterramento. Como que eu ancoro essas potencialidades e essas capacidades aqui na Terra? A árvore traz isso, porque as árvores, nessa visão, ou como já dizia Leon Denis, elas são como antenas. Elas captam os eflúvios celestes, espiritualmente falando, e conseguem ancorar certas energias aqui na Terra. Por isso que é muito perigoso, inclusive, esse negócio da gente achar que civilização é derrubar um monte de árvore, ou derrubar todas as árvores só para construir prédio. É muito importante para a psicosfera do planeta a gente ter essas árvores, espécies específicas, em locais específicos, também para se relacionar e ancorar com certos eflúvios sutis que têm relação, enfim, com a nossa vida. O mapa ogâmico, ele vê quais dessas árvores estão relacionadas ao nosso momento encarnatório, para que a gente consiga ancorar aquilo que tem no sutil aqui no físico. Enfim, fecha aspas. Quando a gente vai estudar o Ogan da macieira, a gente vai entender o que alguns desses druidas descobriram sobre o significado da macieira. Falando muito genericamente, eu poderia até chamar ela aqui para falar com muito mais propriedade, tem muita gente que falaria muito melhor, mas em um resumo, né, a gente vê algumas características que a energia da maçã traz. Amor. É um símbolo feminino, muito ligado ao sagrado feminino. Avalon é uma localidade muito relacionada, principalmente nas lendas, ao sagrado feminino, às sacerdotisas, né? Como se fosse um lugar espiritual, uma ilha espiritual, onde existe esse culto ao divino no sentido mater,
Na nossa cultura a gente tem o sentido pater, né, o pai. Mas lá esse sentido da mãe divina muito forte. Então uma consciência matriarcal também bastante presente, as sacerdotisas. A gente tem a sociedade mais patriarcal, machista, que os sacerdotes são geralmente, né, o homem e tal. Lá a mulher tem essa representação. É uma fruta ligada a essa polaridade, a uma polaridade mais yin. É também um símbolo de harmonia e de cura. A maçã, nessa visão, também é muito ligada a essa questão da cura. Eu até gosto de usar isso na vida prática. Eu gosto de ter sempre maçã nas minhas refeições. Busco, né, colocar várias frutas, mas sempre maçã. Porque maçã sempre me ajudou muito. Claro que cada organismo é um organismo, mas assim, para mim funciona muito bem o lance da maçã. E entendendo tudo isso, a gente vai entender por que a Ilha das Maçãs, o que rolava lá, né? Então, qual que é a ideia por trás? A ideia por trás está ilustrada quando a gente vai ver um outro nome. Inis Vitrin. É um outro nome associado a Avalon. Ou a Ilha Vítrea. Vítrea, aqui já é mais simbólico. Quando você pensa numa cidade astral, né, quando você visita em desdobramento uma cidade astral, algumas delas nos dão a impressão de que elas são feitas, os prédios, as construções, de um material mais translúcido. Por quê? Porque é mais etéreo. É mais quintessenciado. Então tem essa outra versão que é simbólica. A Ilha Vítrea. E aqui que a gente entra. É lenda, o que é, o que não é. O que o Espírito Nolando coloca no livro Eco dos Druidas é que as lendas, e aí ele já vai até mais profundamente, ele fala que muitas das lendas e das histórias que a gente vê espalhadas pelo mundo, não só de Avalon, muitas vezes, até questão de deuses, né, questões mais folclóricas, às vezes não são meras invenções de viagem na maionese. Muitas vezes são interpretações e contextualizações culturais de percepções sutis reais que alguns sensitivos, paranormais e médiuns de determinadas regiões tiveram acesso de alguma forma. E claro, tem a percepção, nem sempre essa percepção é 100% nítida, às vezes tem vislumbres daquela realidade, interpreta de acordo com as suas referências religiosas, culturais, locais, etc. E a partir daquilo vai se criando uma tradição. Às vezes, aquilo pode acabar como história e lenda depois. Mas foi uma lenda que nasceu de alguma percepção de alguma coisa. Não significa que todas as lendas, que todos os mitos têm necessariamente origem em alguma percepção mediúnica. Mas o que ele alega é que muitas dessas lendas espalhadas pelo mundo são baseadas em percepções sutis que as pessoas tinham e às vezes sabiam interpretar e às vezes não. E às vezes misturavam com entusiasmo, com imaginação e viravam um monte de coisa. Mas ele vai trazer essa abordagem para cá, falando que de fato essa lenda da ilha de Avalon, ela nasceu a partir da inspiração de um fato, da percepção de uma localidade astral no mundo espiritual real, que fica lá nas Ilhas Britânicas, mais precisamente ali na Inglaterra. Inclusive, hoje é muito associada a Avalon com um lugar que é Glastonbury. Glastonbury fica no condado de Somerset. E lá em Glastonbury tem o Thor. O que é o Thor? O Thor, deixa eu ver se dá para ver aqui.
é um elevado, tipo uma colina, e bem aqui no topo tem uma construção. A colina, ela tem como se fossem 7 níveis. Uma trilha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º está lá essa construção. Essa construção é atualmente, né, uma igreja de São Miguel. Mas muita gente acredita que é nesse ponto, falando do mundo físico, que se correlaciona a localidade astral da ilha de Avalon, da ilha espiritual, como se fosse uma cidade espiritual. Muitos vão dizer que fica sobre Glastonbury, a cidade espiritual, ou a ilha espiritual de Avalon. Dizendo, aqui a gente não está afirmando nada, tá bom? Estamos trazendo elementos aqui para reflexão. Como assim? Por exemplo, tem muita gente que hoje assistiu o filme do Nosso Lar, leu a série André Luiz, do Chico, e tem aquela comoção toda com o Nosso Lar, né? Parece que todo mundo agora quer morrer para ir para Nosso Lar, porque quando eu for para Nosso Lar, para Nosso Lar, para Nosso Lar, para Nosso Lar, como se só tivesse Nosso Lar no mundo espiritual, né? Na verdade, Nosso Lar é apenas uma pequena colônia, e é uma colônia de transição. O que significa? Aqui você tem a crosta terrestre, e aí você tem, vamos dizer assim, entre todas as aspas, porque a questão do espaço, das localidades é diferente no mundo espiritual, mas você tem camadas de esferas espirituais, né, de dimensões espirituais. Então aqui você tem a Terra, mais próximo você tem aquela camada conhecida como umbral. A colônia de Nosso Lar está aqui, ó, na transição entre o umbral e planos mais elevados. Porque é uma colônia de transição e de resgate para ajudar quem está desencarnando, quem está em dificuldade aqui nas próprias sombras, né? Então ela está mais próxima, aqui uma dimensão mais próxima para fazer esses resgates e conseguir restabelecer esses espíritos quando desencarnam, né, num patamar de dignidade, de consciência um pouco melhor. O que é dito? Que Nosso Lar, a cidade espiritual de Nosso Lar, ela está localizada numa região que, se a gente fosse pensar em correlação a nível físico, ela estaria próxima ou acima da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nosso Lar aqui. Da mesma forma, muitas pessoas vão relacionar Avalon a Glastonbury. E na verdade assim, então é a única cidade espiritual lá da Inglaterra. Não. E não vamos nem chamar de cidade, porque não é nem essa a ideia, né? Eles vão falar muito da imagem da ilha, essa morada. Porque a gente tem um conceito de cidade, né? Não, lá é diferente, é uma morada, uma ilha, uma ilha que tem essa devoção, essa ligação espiritual. Então é o único lugar que tem lá perto da Inglaterra? Não. Por exemplo, no país de Gales, um pouquinho do lado, você tem um lugar chamado Snowdonia. É um lugar maravilhoso. Snowdonia, dá para você ver? Snowdonia, pronto. E é um lugar de uma natureza maravilhosa lá no país de Gales. Alguns vão falar que existe um outro lugar, principalmente alguns iniciados druídicos, tá? Atualmente, inclusive. Um lugar chamado Dinas Afaraon, ou Dinas Emrys. Essa localidade espiritual, relacionada também aqui a uma região física do planeta, ou seja, Snowdonia, no país de Gales, é dito que é habitada por muitos sábios druidas e druidesas
especialistas na arte da alquimia, ou seja, na arte da transmutação, em todos os níveis. A gente está falando de transmutação, não é só chumbo em ouro, a gente está falando de transmutação emocional, espiritual. Né? Em algumas ordens relacionadas ao druidismo atual, quando você se inicia, você tem é iniciado essa questão e cria-se uma ligação também com essa esfera espiritual de Dinas Emrys ou Dinas Afaron. Então, para você ver que em todos os lugares existem muitas moradas espirituais, não é? Brasil tem nosso lar, Shambhala nos Himalaias. Não, tem um monte de lugar. Um monte de lugar. E às vezes aquilo que a gente conhece aqui por um nome, nem tem esse nome lá. Mas foi inspirado numa percepção do que se registrou de lá. Né? Então tudo isso para a gente ir pensando. Então, vamos voltar para Avalon. Olha que interessante, quando a gente vai para as lendas arturianas, a gente vai ouvir que a espada Excalibur, ela foi forjada em Avalon. A espada Excalibur é que ajuda o rei Arthur na sua saga lá no trono, tá? A espada mítica Excalibur. A espada Excalibur, ela foi forjada em Avalon. Em algumas lendas antigas, é dito que a espada Excalibur, ela foi forjada utilizando um processo chamado o sopro do dragão. Aí, quem não está entendendo o simbolismo, vai olhar e vai falar, então o dragão assoprou e criou a espada. Alto lá. O sopro do dragão era uma técnica, ou uma capacidade que alguns druidas e druidesas tinham. Que eles tinham uma energia, uma espécie de magnetismo, de fluido animalizado específico, que conseguia ser mais denso, conseguia densificar coisas que estavam no plano sutil. E conseguiam, em situações mais extraordinárias, com o suporte dessa energia servindo de canal e de instrumento, materializar coisas que estavam no plano espiritual para o plano físico. Essa energia, se a gente for analisar pela sua funcionalidade, é muito próximo, se não a mesma coisa, que aquilo que hoje nós conhecemos como ectoplasma. Assim a lenda começa a fazer muito mais sentido. Você tem uma cidade espiritual, uma ilha espiritual. Tanto que vão falar assim, as brumas de Avalon. Você vê no filme a Morgana abrindo as brumas para ver Avalon. A Avalon está do lado da igreja ali, mas quem está na igreja não vê a Avalon porque tem brumas separando. Qual que é o lance das brumas? As brumas representam justamente esse véu que encobre ou separa, entre aspas, os dois planos, os dois mundos. O mundo físico e um mundo com uma vibração, enfim, diferente, um pouco mais sutil. Que a gente pode dizer que faz parte do mundo espiritual e coisa e tal. Então, esse simbolismo das brumas. Há quem diga que Avalon já pertenceu, inclusive, ao reino físico e que depois ficou só no plano espiritual. São versões e versões e versões. Volto a dizer, aqui a gente não vai chegar com nenhuma verdade absoluta, porque não é, porque, enfim, são pontuações, tá? Então você tem uma ilha espiritual. Foi nessa ilha que a Excalibur foi forjada e de lá foi para o Arthur. Só que o Arthur estava no reino físico. Então essa espada ela vem pelo sopro do dragão. Qual que é a energia que os médiuns têm? E os druidas também tinham muitos médiuns ali.
Que energia que permite que você pegue uma coisa que está no plano espiritual e traga para a densidade física? Ectoplasma. Então, Excalibur, de fato, a lenda é coerente nesse sentido. Foi forjada num lugar espiritual e passou para o plano físico através do sopro do dragão. Olha que curioso isso, né? Então você tem a menção a essa ilha espiritual. Uma ilha, uma região espiritual vinculada à parte física ali. Na Inglaterra, há quem diga que é em Glastonbury, há quem acha que não é, enfim, não vamos entrar nessa polêmica, mas uma ilha que inspirou muitas lendas, inspira sensitivos. Tem gente que vai para lá e diz que vê Avalon e que vai para Avalon em desdobramento e que, enfim, tem várias pessoas que dizem várias coisas sobre isso. Mas, enfim, quando a gente desencarnar, a gente dá um pulinho lá para ter certeza, para saber o que é que se passa de fato. Enquanto a gente está aqui, a gente vai especulando, né? Mas, muito bem. É uma ilha, uma região espiritual associada, então, a esse culto do divino, meio dessa sensibilização em torno desse aspecto materno de Deus, relacionado à cura, tanto que lá é considerado um dos locais de descanso do rei Arthur, ou que o Arthur, depois de ter sido ferido numa batalha, foi para Avalon para se recuperar. Então você vê a intervenção desse paralelo, dessa realidade ali nas lendas arturianas. Yuri, mas as lendas arturianas ninguém garante que representam alguma verdade. É verdade, ninguém sabe se rei Arthur realmente existiu, e se existiu foi exatamente daquele jeito. Existem muitas coisas, muitas especulações. Sobre Glastonbury é dito inclusive que José de Arimateia, o grande Arimatão, quando Jesus morreu, ele foi para lá, para Glastonbury. Alguns vão dizer que ele trouxe o cálice contendo o sangue do Cristo, e o Santo Graal está escondido lá. Tem gente que vai dizer que ali está a tumba do rei Arthur e que existem muitas contradições sobre isso. Mas enfim, é um lugar muito relacionado ao mistério, ao místico. Hoje em dia é uma cidade turística que também é voltada para isso. Tem o Chalice Well lá, a fonte do cálice, que é um jardim maravilhoso que tem ali também, com todo significado espiritual. Tem muita loja de coisa esotérica lá, né? Tem o festival de Glastonbury também, né, parece. Mas enfim, trazendo essas conjecturas aqui para a gente ver essas referências sobre Avalon, que às vezes fica nos mistérios, a gente... que será que é Avalon? Então, aqui é um pouco mais de referência para a gente pensar, para a gente imaginar, e aquilo. Depois que a gente desencarnar, a gente dá um pulinho lá para saber qual é que não é de verdade. Mas trazendo aqui para você de uma forma mais aberta, várias perspectivas, algumas informações acerca desse lance de Avalon. Será que eu esqueci de falar alguma coisa que eu estava para falar? Enfim, gente, esse é um assunto que pode surgir várias dúvidas, vários bate-papos aí, mas enfim, né? É isso. É muito ligado também essa questão dos druidas. E... Falei tudo. Se você quiser mais detalhes, um aprofundamento, o Nolando fala aqui um pouco sobre isso, fala sobre outras coisas também relacionadas. Enfim, muitas coisas mais. Esse é só um pequeno trecho de um pequeno capítulo. Mas é isso. E lembrar, né, a questão da maçã, desse simbolismo da maçã. Esse símbolo de amorosidade, é um símbolo muito forte no Ogan, de amor, de criatividade, de fertilidade, de cura. Tem gente que associa, maçã foi a fruta da perdição lá do Adão e Eva. Em nenhum lugar fala que era uma maçã. Tá, então pode ter essa questão, porque isso é coisa de pagão, tá vendo? É maçã, não sei o que tem. E tem aqueles preconceitos religiosos todos. Mas enfim, né, pra gente esmiuçar, quem chegou a fazer o curso de meditação comigo, o curso Auen,
Na primeira etapa a gente faz aquele exercício do bosque interior. Fica atento também para as árvores que se manifestam durante aquele exercício em relação ao nosso inconsciente, porque elas podem trazer significados. Às vezes o nosso inconsciente entende alguns desses símbolos ou até traduzem algumas dessas energias. Então, se aparecer maçã para você também lá no seu bosque sagrado, no primeiro exercício, fique atento a isso. Se você não fez ou não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente. É isso. Beijo na alma, fique em paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.